Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos continuar nossa caminhada pelos temas no Evangelho de João e vamos encontrar Jesus cumprindo as profecias do Antigo Testamento. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Agora entramos na etapa final, a produção. Todo o rigor aplicado nas fases anteriores, escrita, revisão, tradução, ilustrações, continua aqui. A qualidade física das lições é tão importante quanto a qualidade do conteúdo. E o cuidado é ainda maior nessa fase. Após nós recebermos o arquivo PDF, nós fazemos a imposição e nós tiramos uma prova, que é uma prova de conferência, que é essa prova aqui. Nesta prova, nós vamos verificar se toda uma lista de conferência, se ela está ok, se o formato está correto, se tem sangria, se tem uma série de coisas. A arte, a parte editorial fechou, ele vai ser entregue numa gráfica. Nós temos a editora e a gráfica juntas. Então nós fazemos aqui na pré-impressão, nós fazemos a calibração dos monitores. Isso garante que a cor que o designer, que o artista viu na tela, vai ser reproduzida no material impresso. Você vê um conteúdo e esse conteúdo, no caso da lição, do guia, ele vai ser estudado naquele trimestre no mundo inteiro. Todo mundo vai estar reconhecendo e estudando aquele tema e vai ter um aprendizado de todos de um único tema. Eu acho isso muito bacana. Essas etapas técnicas são importantes, mas não se trata apenas de imprimir lições, mas de fazer a missão, levando a palavra de Deus com qualidade, zelo e compromisso. A lição, para mim, assim, particularmente, e na minha família, ela foi muito importante no momento em que a gente conseguiu, como família, colocar ela no nosso dia a dia. Porque, às vezes, você estudava um dia, pulava 2, 3 dias, estudava de novo, mas quando a gente conseguiu colocar ali um estudo diário da lição, isso foi muito importante. Mudou muita coisa, não é só a questão do conhecimento daquele tema que a gente está estudando no trimestre, mas é uma questão toda de família, de relacionamento, de comunhão com Deus, de compromisso com a igreja. Então isso, assim, para a gente, eu acho que para a igreja como um todo e para todos aqueles que estudam essa lição, é muito importante esse compromisso diário que a gente tem. Todo esse trabalho existe para proporcionar a cada leitor a melhor experiência com a Palavra de Deus, garantindo que a mensagem chegue de forma clara e transformadora. Já estamos juntos aqui à mesa para estudar com você a Palavra de Deus e você sabe que esse programa é um programa que a gente faz na companhia de bons amigos que estão conosco durante todo esse trimestre e a gente está sendo realmente abençoado pelo conteúdo especial que eles têm trazido a nós. E eu vou apresentá-los a vocês mais uma vez. Aqui à minha direita o pastor Henrique. Seja bem-vindo, Henrique. Muito obrigado, pastor Vinícius. Uma alegria estudar o Evangelho de João e estudar juntamente com vocês. Está sendo um privilégio. Amém. Aqui à minha esquerda o pastor Elias Brenha. Elias, seja bem-vindo. Obrigado, Vinícius. Um abraço a todos e que a gente tenha um ótimo estudo. Amém. Pastor Wilson Paroski, muito bem-vindo. Muito obrigado. A saudação a você e àqueles que nos acompanham neste momento. Amém. Pastor, por favor, ora para nós. Amantíssimo Deus, nosso Pai, mais uma vez elevamos nossa prece a Ti em gratidão pelo Teu grande amor para conosco, por Cristo Jesus, nosso Senhor, Salvador, e pelas Escrituras Sagradas. Neste momento, mais uma vez vamos estudá-las e pedimos a Tua bênção sobre este estudo e sobre aqueles que nos acompanham. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Senhor.
Jesus é a grande esperança profetizada no Antigo Testamento. Nós já vimos aqui em lições anteriores que o Antigo Testamento, a lei e os profetas anunciavam Jesus, mais do que isso, revelavam a presença de Jesus ali. E o Evangelho de João, ele deixa isso muito claro, né, Henrique? É verdade. Essa lição dessa semana, ela entra justamente nesse tema. A lição de domingo, ela apresenta sobre os sinais, as obras que Jesus realizava como um símbolo de que ele era aquele que havia sido prometido no Antigo Testamento. É claro, devemos sempre lembrar que apenas as obras, os milagres, por si só, não deveriam ser utilizadas para testificar, até porque poderiam haver falsos profetas, poderiam haver obras feitas por esses falsos profetas, sinais. Inclusive nos últimos dias, Mateus 24 diz que haverão falsos profetas e fica então a nossa atenção dentro desse tema. Mas quando olhamos e estudamos aquilo que João escreveu, nós vemos que aquilo que Jesus fez testificava de que ele era o Messias prometido e mais, que ele e o Pai eram um. Nós vemos isso na lição de domingo, o capítulo 5, vou citar aqui 2 textos, vou citar nesse momento o verso 36, primeiramente. Jesus diz assim: mas eu tenho maior testemunho do que o de João. O testemunho de João já era grande, né? Já era poderoso, mas ele fala, eu tenho maior testemunho que esse. Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que faço testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. As obras que Jesus realizava, esse texto menciona, testemunhavam a respeito de Cristo, que ele era aquele enviado por Cristo, como havia na profecia do Antigo Testamento. E cito também o texto de João 14, verso 10 e 11, que diz assim: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Verso 11. Crede-me que estou no meu Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então Jesus ele utiliza os sinais, as obras que ele realizava, também como um indicativo, como uma evidência de que ele e o Pai eram um, e assim mais uma vez nós vemos aqui ele testificando a sua divindade. Eu pego aqui a sequência que o pastor Henrique está comentando, porque havia uma unidade, né? Quer dizer, essa unidade, ao longo do Evangelho de João, a gente percebe, né? Jesus manifestando a sua total e completa unidade com o Pai, né? E no verso 17 aqui do capítulo 5, a gente encontra algo interessante também que mostra essa conexão, né? Entre o Pai e o Filho. Aliás, quando a gente fala em conexão, a gente fala de algo que é a especialidade da divindade, né? Eles se conectam, né? Quer dizer, não existem nenhuma ação, não existe nenhuma funcionalidade dentro desse triângulo perfeito, né? Pai, Filho e Espírito Santo, que esteja desconectado, né? E essas palavras de Jesus só confirmam isso. Olha o que ele diz aqui. Mas ele lhes disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quando a gente pensa no trabalho de Deus, o Pai, do Filho, do Espírito Santo, a gente não consegue pensar em outra coisa a não ser uma obra de salvação, né? Ou seja, o trabalho de Deus, o trabalho da divindade está focado na salvação das pessoas, na salvação da humanidade. As 3 pessoas da divindade trabalharam unidas na elaboração do plano da salvação. Cada uma desenvolve um papel insubstituível no plano da salvação. Então, todo esse trabalho, toda essa estrutura que a divindade ela estabeleceu foi para salvar o homem. E a gente vê isso claramente
através dessas palavras que João relata. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o contexto, né, dessa declaração de Jesus, a gente começa a entender algumas coisas assim muito importantes, não é? E quando é que Jesus faz essa declaração? Ele faz naquele contexto das críticas que ele recebe quando ele cura, né, no sábado. E Jesus, então, nós já estudamos isso em lições anteriores, mas eu quero destacar aqui pelo menos 3 pontos importantes dessa declaração de Jesus. A primeira é que Jesus está dizendo o seguinte: eu sou a continuidade da obra divina, né? Ou seja, não há interrupção, né? Eu estou continuando a obra do Pai, que sempre foi ativa e se estabeleceu antes da fundação do mundo em favor da raça humana, quando ela estivesse possivelmente em queda. Há uma outra coisa que a gente já comentou, que também é a unidade que Jesus demonstra ter aqui com o Pai, mas sobretudo, Jesus, ao dizer isso, ele está atribuindo para ele uma questão autoritativa. E essa questão de autoridade é uma coisa muito importante, né? E a gente pode juntar aqui 2 coisas, autoridade e missão. 2 coisas que estão completamente juntas nessa declaração de Jesus. Então, todos os sinais, todas as obras, todas as maravilhas que Jesus faz, ele realizou com um único propósito, não é? Não para satisfazer ao próprio Cristo, né? Ou seja, para dizer eu sou, não no sentido de ser Deus mais poderoso, para exaltar o seu poder, em hipótese alguma. Todas as suas obras foram feitas com um único propósito: trazer o homem de volta para os seus braços. No contexto do ministério de Jesus, inclusive como estudamos no trimestre passado, na lição de Marcos, Jesus não ostentava publicamente o título de Messias, ele não assumia publicamente essa função de que ele era o cumprimento, de que ele era o Messias prometido do Antigo Testamento. E nós já comentamos um pouco sobre isso aqui também, e a principal razão era as concepções equivocadas que existiam na época sobre o Messias. Os judeus esperavam um Messias político-militar, alguém que viesse para libertar o povo de Israel do jugo romano. Então, Jesus permite com que as suas obras falem por si só. E ele faz reivindicações messiânicas progressivas, sem, contudo, dizer eu sou o Messias. Ele vai dizer isso no capítulo 4 para a mulher samaritana. Ele não diz isso em Jerusalém. De acordo com os outros evangelhos, ele vai dizer isso aos discípulos no episódio de Cesareia de Filipe, que ocorreu 6 meses antes da sua morte. E no evangelho de João ele vai assumir isso somente no seu julgamento, somente no final. Então, nós não temos um Jesus reivindicando ser o Messias, mas ele diz, olhem para as minhas obras e digam se essas obras são de origem humana. Elas são de origem divina, na verdade é Deus que realiza suas obras por meu intermédio. Então, essa continuidade, essa unidade que existe entre o Pai e o Filho são elementos importantíssimos no Evangelho de João e é aquilo que demonstra a veracidade das palavras de Jesus. Ele fala, eu e o Pai somos um, o Pai me enviou, não vim por conta própria, não vim por iniciativa própria, eu vim para exaltar o Pai, o meu ministério glorifica o Pai. E era só as pessoas olharem para as obras, mas eles não aceitavam as obras como sendo de origem divina. Lá no capítulo 9, por exemplo, no episódio do cego, eles falam, dá glórias a Deus, esse homem é um pecador, Eles não aceitavam essas obras, e a primeira parte do Evangelho de João, os primeiros 12 capítulos, terminam com
João 12:37, João falando, apesar de ter feito muitas obras, eles não creram. Eles não creram, só uns poucos creram no ministério de Jesus, a despeito da eloquência com que as obras falavam acerca dele. É interessante esse verso 20 aqui, olha, no complemento dessa frase, desse pensamento de Jesus. 5:20, porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Ou seja, ainda era o começo, viriam coisas muito maiores. E assim foi o ministério de Cristo, né? Total unidade com o Pai e continuidade da obra salvífica. É curioso porque nós sabemos que Jesus, o Filho, se manifestou no Antigo Testamento. As aparições divinas do Antigo Testamento, todas elas são por meio da pessoa do Filho. Inclusive na grandiosa manifestação do Sinai. Curiosamente, o povo rejeitou a manifestação divina no Sinai. Eles disseram para Moisés, nós não queremos ouvir a voz desse ser que está falando aí. É muito pesado para nós. Fala você, Moisés. Pediram Moisés. E em Deuteronômio capítulo 18, rememorando esse episódio, Deus diz a Moisés, você se lembra, eles não quiseram me ouvir, né? Mas fica tranquilo, porque eu vou enviar um profeta semelhante a você, e aí a esse eles vão ouvir. E o profeta, naturalmente, era ele mesmo, que viria como um ser humano semelhante a Moisés. Mas o prólogo de João nos dá nota triste da repetição do que ocorreu no Sinai. Ele falou de novo e eles não ouviram. Alguém poderia dizer, não, ele não ouviram no Sinai porque era uma voz muito eloquente, muito poderosa, eles ficaram com medo. Mas quando ele falou de forma suave, na pessoa do Filho, também foi rejeitado. O que dá a entender que o problema não estava na forma da manifestação divina. Não era a glória do Sinai, nem a humildade da encarnação. Era o conteúdo que era o mesmo. A natureza humana pecaminosa repele aquilo que Deus fala, né? Porque confronta a nossa pecaminosidade, né? E nos lembra, assim como a lição da semana passada, que não há uma desculpa para a incredulidade, que é diferente de ter dúvidas, de questionar, a gente até deve ver isso um pouco mais para frente, mas Deus deixa evidências suficientes, haviam ali no Sinai, assim como haviam nesse momento também através das obras de Cristo, haviam evidências suficientes para que o povo pudesse crer, e mais uma vez a gente destaca aqui os dois grupos que João ele faz questão de enfatizar em seu evangelho, o grupo daqueles que creem e o grupo daqueles que não creem, o grupo daqueles que têm a vida eterna e o grupo daqueles que não terão a vida porque não creram. É interessante que, como você disse, haviam razões suficientes para crer, mas quando você vai, por exemplo, aqui a João 10, no verso 24 e 25, você encontra aqueles homens, aqueles líderes, as pessoas confrontando Jesus. E olha o que acontece. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus, já vou-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Então, ou seja, as evidências eram muito claras, mas as pessoas tinham dúvidas, mas Jesus, em momento algum, ele retrocedeu em relação ao seu plano. As pessoas teriam que olhar para as obras que ele realizava como sendo obras de salvação, obras com o objetivo de salvá-los do pecado, obras com o objetivo de trazê-los de volta para o plano original de Deus. Então, é por isso que eu reforcei naquele início ali, a obra de Cristo aqui na Terra, ela não é uma obra separada do propósito da divindade. Sendo ele Deus-homem, ele simplesmente deu continuidade a uma obra que não começou aqui na Terra, mas uma obra que
começou muito tempo antes do homem cair em pecado. Isso é lindo, não é? É maravilhoso, é muito bom estudar a palavra de Deus, ver que Jesus deixou evidências muito óbvias na sua vida de que ele era o cumprimento das expectativas e das profecias messiânicas. E nós podemos hoje também crer nessa promessa, crer nessas bênçãos e fazer disso a verdade da nossa vida. Nós vamos fazer um breve intervalo, o programa volta já já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus com você. Antes, porém, uma recomendação especial: o corpo é uma grande máquina feita e desenvolvida pelo próprio Deus, e Deus sabe como funciona esse corpo, por isso Ele deixou orientações muito claras na sua palavra a respeito de como nós devemos conduzir o nosso corpo para a saúde plena. Reunindo essas informações de maneira especial, nós temos aqui a revista Esperança, edição A Máquina Humana, para ajudar você a entender melhor o funcionamento do seu corpo, para lidar com problemas muito comuns como obesidade, hipertensão, diabetes e outras coisas mais. Se você deseja receber essa revista, que vai beneficiar muito a sua vida e a sua família, manda um recadinho para o WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Você vai preencher um rápido cadastro e nós vamos mandar sem custo nenhum essa revista para a sua casa como oferecimento dos Anjos da Esperança. Vamos continuar conversando sobre o Evangelho de João. Estamos vendo que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Não só isso, Jesus é a pessoa divina que aparece manifestado no Antigo Testamento. E, Henrique, no Evangelho de João nós vemos Jesus evocando a autoridade das Escrituras, baseando nas Escrituras a sua autoridade como Messias. É verdade. No último bloco, ao estudarmos a lição de domingo, nós vimos que ele utilizou os sinais, os milagres, para demonstrar que ele era aquele Messias que havia sido prometido no Antigo Testamento. A lição de segunda agora, ela vem trazendo um outro recurso que ele utiliza. Ele evoca a autoridade do Antigo Testamento para também demonstrar que ele era o Messias, o prometido, e as suas obras, elas vinham de Deus. Um texto que nós podemos citar aqui, na lição de domingo, nós utilizamos esse verso 36 do capítulo 5, e quando nós seguimos aqui a narrativa, nós chegamos no verso 39, onde Jesus diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. É interessante que eles, por causa das tradições judaicas, haviam algumas tradições, inclusive, que diziam que simplesmente por conhecerem as Escrituras, eles poderiam ter a vida eterna. E eles estavam tão obcecados pelas Escrituras que não conseguiam perceber a essência das Escrituras. Jesus diz: vocês examinam porque vocês julgam que nela tem a vida eterna, mas são elas que testificam de mim, e a vida eterna vem unicamente por meio de mim. Eu acho muito interessante porque Jesus utiliza algo que eles apreciavam muito, que eram as Escrituras, defendiam muito, e eles estavam certos em valorizar as Escrituras, mas eles não conseguiam ver a essência das Escrituras. Então Jesus apresenta que as Escrituras, nesse momento, o Antigo Testamento para eles, testificavam sobre a vinda do Messias, sobre o Cristo que realizaria as obras que agora ele realizava. E se você avançar na lição de segunda-feira, você vai perceber que o autor ele faz menção a outros momentos, como por exemplo o caso de Nicodemos, onde Jesus faz uma menção do Antigo Testamento. Nicodemos. É um relato tremendo, um dos capítulos mais sublimes que nós encontramos no Evangelho de João. É uma pena que passamos tão rapidamente sobre este capítulo, mas nesse contexto, né, de Jesus como o cumprimento das profecias messiânicas, nós temos ali no capítulo 3, onde Jesus faz referência à sua missão, ele diz, né,
versículo 13, por exemplo, ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E eu já mencionei aqui em estudos anteriores de que os judeus acreditavam que Abraão, Moisés haviam ascendido aos céus e tido revelações exclusivas de Deus lá no paraíso. Os judeus da época acreditavam. Aí Jesus fala, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. É ele mesmo, o Filho do Homem. E aí ele introduz mais uma passagem do Antigo Testamento que é messiânica, é o relato da serpente de bronze. Ele diz no versículo 14, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Ou seja, Jesus não aparece no vácuo, como hoje em dia nós diríamos, ele não caiu de paraquedas ali naquele momento. Existe uma continuidade específica ou muito evidente entre aquilo que o Antigo Testamento diz e aquilo que Jesus era, aquilo que Jesus fazia, aquilo que Jesus ensinava. E agora ele conecta, né, nesse contato com Abraão, com Nicodemos, ele conecta a sua obra a um episódio que era profético, a um episódio que era messiânico. A serpente de bronze, o povo de Israel picado por serpentes venenosas, estavam morrendo. Moisés é orientado a fazer uma serpente de bronze e colocá-la no alto de um mastro, e aqueles que olhassem seriam curados. A ideia aqui é desenvolvida no Novo Testamento. Paulo fala, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 21. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13, Paulo fala, Cristo, ele experimentou a maldição da lei em si mesmo, ele se tornou maldição por nós. Aqui a ideia de substituição. Então, os efeitos do pecado, a penalidade do pecado recaem sobre Cristo para que nós pudéssemos ter vida. Então, Jesus está constantemente trabalhando com essas imagens do Antigo Testamento. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é extraído do Antigo Testamento. E existem outras passagens que nós poderíamos citar. Só a título de referência, João capítulo 1, versículo 45, Filipe dizendo a Natanael, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas. Como você mesmo mencionou, há algo mais aqui, é a presença real de Jesus no Antigo Testamento. Mas neste momento eu gostaria de destacar essa continuidade. Jesus não aparece no vácuo. As suas ações, os seus ensinos estão em plena harmonia e em continuidade com aquilo que nós encontramos no Antigo Testamento. E a gente encontra realmente muitas outras referências, né? Eu quero fazer menção a uma delas aqui, que está inclusive aqui na lição de terça-feira, que está no Evangelho de João, capítulo 7, verso 38. Eu gosto muito dessa declaração porque Jesus diz assim, olha, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, não é? A grande verdade é que essa declaração de Jesus, eu apenas mencionando alguns aspectos que estão implicados nessa declaração de Jesus, para depois fazer uma relação aí com o Antigo Testamento, mas quando Jesus diz assim, quem crer em mim, como diz a Escritura, ele está dizendo que esses rios de água viva que fluirão através dela, e não somente através dela, mas fluirão nela através da fonte que é Deus, ele traz alguns aspectos aqui. Por exemplo, Deus é a fonte de vida espiritual. Então, quando ele diz rios de água, você crê em mim? Então rios de água fluirão, rios de água viva fluirão sobre você. Deus é a fonte. Deus é bom a gente entender isso para a gente entender algumas
citações do Antigo Testamento que corroboram essa declaração de Jesus, né? Deus como sendo a fonte de vida, também está implícito aqui a questão da transformação interior, né? Porque diz assim, olha, do seu interior fluirão rios, não só de Deus para nós, como de nós para outras pessoas. Porque toda pessoa que é transformada pela ação do Espírito Santo, ela também se torna bênção na vida de outras pessoas. Então ela não apenas recebe esses rios, não é? Como ela também oferece esse canal de bênçãos, né? E como cumprimento das Escrituras, a gente pode citar aqui vários versos do Antigo Testamento que fazem referência a esse processo. Por exemplo, Isaías, a gente tem lá, Isaías 44:3. Se nós lermos lá, por exemplo, você vai ver uma declaração bem interessante do Antigo Testamento, que diz assim, olha, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Água na Bíblia é símbolo do quê? Do Espírito Santo. Então, veja a conexão, quer dizer, você não precisa encontrar especificamente essa declaração que Jesus faz aqui, quem crer em mim, fluirão rios, mas está implicitamente exposto no Antigo Testamento essa ação de Deus, né? Derramando água torrencial sobre os sedentes. Você pega, por exemplo, Jeremias capítulo 2, que é um verso que a própria lição diz, verso, se não me falha a memória aqui, Jeremias capítulo 2, verso 13, diz assim, olha, porque 2 males cometeram o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si o quê? Cisternas rotas que não retêm águas. Então você tem aí o símbolo importante da água, esse rio que fluiria. Então Jesus, ele faz uma conexão, né? Dizendo, eu sou Deus e de mim flui isso para você, para que você possa fluir isso para outras pessoas. É interessante como eles acreditavam zelar pelas Escrituras, Sim. mas ao mesmo tempo passavam por alto de elementos básicos da essência das Escrituras. Vou dar um exemplo e vou utilizar um texto que está aqui na lição. Uma das principais figuras utilizadas para o Messias no Antigo Testamento é a imagem do Cordeiro. O Cordeiro que foi representado na Páscoa, o Cordeiro que foi representado na história de Abraão, o Cordeiro que estava nos sacrifícios, no santuário. Mas quando o Messias veio, eles não queriam um Messias que se identificasse com o Cordeiro. Eles queriam um Messias diferente. E João, ele faz questão de relacionar isso. Eu cito aqui Números, livro de Números, capítulo 9, verso 12, onde aqui há o relato dos cuidados, dos preparativos para a Páscoa. No verso 12 diz, dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebração. João, ele faz questão de mencionar isso na ocasião da morte de Cristo, registrada no capítulo 19, verso 36, e diz, e isto aconteceu para se cumprir as Escrituras, nenhum dos seus ossos será quebrado. João aqui, ele enfatiza um ponto mencionado lá no livro de Números, no Antigo Testamento, para afirmar, esse é de fato o Cordeiro que foi representado lá no Antigo Testamento, o Messias que lá já estava representado no Cordeiro e que veio aqui não como um libertador político, civil, mas veio como o Salvador do mundo, e a profecia que nós encontrávamos lá no Antigo Testamento, ela se cumpriu nele. Nós encontramos hoje uma ênfase, em alguns círculos, uma ênfase muito estranha. Pessoas dizendo que as Escrituras não são autoritativas, Jesus é autoritativo. Então eles se voltam para Jesus apenas e colocam as Escrituras num segundo plano. Curioso que Jesus reivindica continuidade com as Escrituras,
ele reconhece a autoridade das Escrituras, ele não culpa os judeus, ele não recrimina os judeus por examinarem as Escrituras, ele recrimina os judeus por não serem capazes de vê-lo nas Escrituras, mas não por examinarem as Escrituras. E o mesmo Jesus diz no capítulo 10, versículo 35, a Escritura não pode falhar. Jesus reconhecia o papel autoritativo das Escrituras, ele se coloca como continuidade daquilo que Moisés e os profetas escreveram, e é estranha, portanto, essa ênfase de algumas pessoas hoje de que Jesus é autoridade, não as Escrituras. À luz da forma como Jesus reconhecia a autoridade das Escrituras e usava as Escrituras, tal reivindicação que a gente vê por aí é, no mínimo, estranha, para dizer pouco. Inclusive, eu faço um gancho também aqui com as palavras do Paroski, num verso que ele citou já em algum momento, eu não me lembro em qual lição, em qual semana, que é João capítulo 2, verso 22, porque não só Jesus é autoridade, como as Escrituras também são autoridades, né? Então, você olha Jesus dizendo assim: quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram o quê? Na Escritura e o quê? Na palavra de Jesus. Então, as duas fontes são importantes, a palavra de Jesus e a Escritura. São dois pilares importantíssimos. Eu não posso anular um em detrimento do outro, porque como nós abrimos aqui o bloco, né? Jesus, são elas que testificam de mim. Então, as coisas estão numa simbiose muito, muito claras, né? Para que a gente não tenha dúvidas de que Jesus é autoridade, mas ele aplica a sua autoridade à autoridade da Escritura. Isso é muito importante. O mesmo autor do Evangelho, o autor do Apocalipse, vai dizer que a característica do povo de Deus no tempo do fim é guardar a lei, numa referência ao Decálogo, mas não só, a lei, os escritos do Antigo Testamento e o testemunho de Jesus. Então, essas duas coisas, elas não se separam, elas estão sempre combinadas, como você destacou muito bem. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho, não sai daí, o programa volta já já. Estamos de volta agora para o último bloco dessa lição tão especial em que estamos estudando o Evangelho de João. Queria fazer uma recomendação especial para você que deseja andar com Jesus todos os dias. Uma das formas muito importantes e especiais é você ter um livro devocional que ajuda a conectar você com Cristo. E eu ofereço a você esse livro especial escrito pelo Dr. Rodrigo Silva. O título é Descobertas da Fé, um devocional diário, ou seja, uma porção das Escrituras explicada e aplicada para cada dia. Um devocional que vai ser lido ao longo do ano de 2025, mas que você pode ter na sua biblioteca para sempre ter a oportunidade de ouvir a voz de Deus a partir dele. Se você deseja adquirir esse material, você já sabe, é só acessar cpb.com.br. Pastor Paroski, é muito importante ver como o Evangelho de João se relaciona Jesus e as Escrituras, e como Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e como ele, em realidade, é a grande manifestação de Deus em todas as Escrituras, especialmente no Antigo Testamento. Sem dúvida. Nós costumamos, falar que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, ou que Jesus cumpre profecias messiânicas do Antigo Testamento. Isso está correto. Mas o Evangelho de João vai um pouco além disso. E nós precisamos estar cientes disso. Isso traz um respaldo ainda maior sobre a pessoa de Jesus, quem realmente é Jesus. Lá no capítulo 5, no contexto da cura do paralítico, em Betesda, Jesus diz no versículo 39, uma passagem que já foi lida aqui diversas vezes,
Se referindo aos judeus, ele diz: vós examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. Muito bem, são elas que testificam de mim, ele disse. E depois no versículo 46 ele vai dizer: se de fato cresces em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. E eu quero voltar a um texto que eu já citei hoje, que é João 1,45. Filipe falando a Natanael: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, Filho de Deus. Essas passagens, na verdade, elas vão além de profecias messiânicas que são cumpridas em Cristo, para reivindicar a presença de Jesus no Antigo Testamento, presença real de Jesus. E aí eu quero fazer um pequeno... Vou preparar um caminho aqui, vou dar uma volta, mas a gente já chega nesse ponto. João 1,18, ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Como assim ninguém jamais viu a Deus? Como assim? O Antigo Testamento está repleto de passagens de pessoas que veem a Deus. Me deem alguns exemplos aí. Moisés viu a Deus. Quem mais? Enoque. Abraão viu a Deus. Manoá, o pai de Sansão, viu a Deus. Diversos... Elias viu a Deus. Isaías, aquela visão magnífica no capítulo 6. Há muitas pessoas no Antigo Testamento que veem a Deus. Mas por que então João está falando que ninguém jamais viu a Deus? A resposta dá no mesmo versículo. É o Deus unigênito, o Filho unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ou seja, todas as vezes em que o Antigo Testamento fala que alguém viu a Deus, quem em realidade era? O Filho. Jesus. Era o Filho, era Jesus. É a presença de Jesus no Antigo Testamento. E quando nós tomamos um Novo Testamento que fala que Jesus é aquele por meio de quem Deus reconcilia, é aquele por meio de quem Deus fala, então nós temos que levar em conta este fato, não é? Capítulo 8, versículo 56. Nós já citamos esta passagem aqui também em semanas anteriores. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Seja qual for o significado desta passagem, o objeto da visão de Abraão foi quem? Jesus. Foi Jesus. João capítulo 12, versículo 41. No versículo 40, João cita uma passagem de Isaías, e no 41 ele diz assim: isto disse Isaías porque viu a glória dele. E falou a seu respeito. Ou seja, aquele a quem Isaías viu, na verdade foi Jesus. Foi Jesus. Então, o Antigo Testamento dá esse passo além. Ele não apenas fala de imagens, símbolos e profecias veterotestamentárias que foram cumpridas por Jesus, mas ele também vê a presença real de Jesus no Antigo Testamento. E isso nos leva agora a João capítulo 8, versículo 58, não é? Onde Jesus fala que ele é quem? Ele é o Eu Sou do Antigo Testamento. Então, aqui se completa esta apresentação que João faz de Jesus. Ele é aquele de quem Moisés escreveu. Ele é aquele de quem os profetas escreveram. Quando Moisés e os profetas se referem a Deus, eles utilizam com frequência este título. Quem é o Deus de Israel? É o Eu Sou. Quem me enviou? Diga a eles, é o Eu Sou. É o Eu Sou. É o título, um dos títulos principais de Deus no Antigo Testamento. E no Evangelho de João, o que ele está dizendo é que quem é o Eu Sou? É Jesus. Nós temos que levar isso em mente. É um passo além que João dá, situando Jesus como presente realmente nas páginas do Antigo Testamento. É interessante que no capítulo 8 aparece pelo menos 3 vezes
Jesus utilizando a expressão eu sou. Há uma forte ênfase dentro desse capítulo. E eu queria, se você me permitir, utilizar um texto do Patriarcas e Profetas que fala exatamente sobre isso que o pastor Paroski argumentou nesse momento. Ele é um texto que é um pouquinho maior, mas eu penso que ele é muito significativo e precioso para esse estudo. Isso está no Patriarcas e Profetas, página 366. Arman White diz assim: através de todas as páginas da história sagrada, nas quais o trato de Deus com o seu povo escolhido se acha registrado, há indícios frisantes do grande Eu Sou. Em todas essas revelações da presença divina, a glória de Deus se manifestava por meio de Cristo. Não somente por ocasião do advento do Salvador, mas através de todos os séculos após a queda e promessa de redenção. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, segundo Coríntios 5,19. Cristo era o fundamento e centro do sistema sacrificial, tanto da era patriarcal como da judaica. Desde o pecado de nossos primeiros pais não tem havido comunicação direta entre Deus e o homem. O Pai entregou o mundo nas mãos de Cristo, para que por sua obra mediadora remisse o homem e reivindicasse a autoridade e santidade da lei de Deus. Toda a comunhão entre o céu e a raça decaída tem sido por meio de Cristo. Foi o Filho de Deus que fez a nossos primeiros pais a promessa de redenção. Foi ele que se revelou aos patriarcas, Adão, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e Moisés. Compreenderam o Evangelho. Esperavam a salvação por meio do substituto e fiador do homem. Esses santos homens da antiguidade entretinham comunhão com o Salvador que viria ao nosso mundo em carne humana, e alguns falaram com Cristo e os anjos celestiais face a face. Cristo não somente foi o guia dos hebreus no deserto, o anjo em quem estava o nome de Jeová e que velado na coluna de nuvem ia diante das hostes, mas foi também ele que deu a Israel a lei. Por entre a tremenda glória do Sinai, Cristo declarou aos ouvidos de todo o povo os 10 preceitos da lei de seu Pai. Foi ele quem deu a Moisés a lei gravada em tábuas de pedra. Ainda mais, Cristo é chamado o Verbo de Deus. João 1:1-3. É assim chamado porque Deus deu suas revelações ao homem em todos os tempos por meio de Cristo. Eu acho muito interessante porque ela relaciona o eu sou, que nós encontramos no capítulo 8, com o verbo que nós encontramos no capítulo 1, e ela diz, o eu sou do Antigo Testamento é o Cristo, o verbo que se fez carne e veio habitar entre nós. Essa passagem que você leu ajuda algumas pessoas a entenderem que a antiga aliança e a nova aliança, elas não são incompatíveis em termos das proposições delas. Todas as duas alianças são graciosas. Ocorre que a antiga aliança apontava para a nova aliança como cumprimento daquilo que ela anunciava, a antiga aliança. Algumas pessoas interpretam equivocadamente, né? Querem fazer o Antigo Testamento e a aliança sinaítica e abraâmica também, como se elas fossem alianças de obras e de mérito humano, né? Enquanto que a nova aliança é só graça. Essa separação, ela não existe, né? A nova aliança é o cumprimento daquilo que estava anunciado lá atrás. É como ouvir alguém comprar uma vez. A antiga aliança é alguém namorando à distância. Namorando à distância. Nunca viu a pessoa, mas escreve cartas e está apaixonado, mas nunca viu, e eles vão se estreitando o relacionamento até o dia que eles marcam o encontro. Eles só se conhecem por foto e pelas cartas. E no dia do encontro é o dia do casamento, que eles vão viver para sempre. Mas ocorre uma coisa estranha, que foi o que aconteceu, e o João nos diz que veio para o que era seus e os seus não receberam. Quando o namorado encontrou a namorada, que esperava tanto encontrá-la, ele preferiu ficar com a foto dela, que é a antiga aliança, a ficar com ela. Então, é bom a gente entender isso, porque isso é muito importante. A antiga aliança, ela anunciava a mesma graça da nova.
O problema dos líderes judeus no tempo de Cristo é que eles não viram o cumprimento em Cristo e rejeitaram Cristo e preferiram ficar com aquilo que simulava a antiga aliança. Os símbolos. Os símbolos, que era da antiga. Exatamente, porque eles não compreenderam a ideia do grande eu sou, né? Não aceitaram, né? Como o pastor Henrique disse, o capítulo 8 aqui, ele traz 3 vezes, né, a declaração poderosa do eu sou. No verso 24, ele diz assim: por isso vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Aí você vai para essa declaração e você percebe o quê? Você percebe que o próprio Cristo, ele está atribuindo a si, né, a origem divina, ele está fazendo uma assertividade em relação a tudo aquilo que eles não criam e teriam que crer, e que ele era realmente o grande líder da história do povo de Deus, desde o seu princípio até o fim. A Bíblia é sobre Jesus. A Bíblia revela Jesus do Gênesis ao Apocalipse. Quem conhece a palavra, quem examina a palavra, com o coração sincero e aberto, vai conhecer Jesus e vai conhecer aquilo que ele revela. Essa oferta especial de Deus está na Bíblia, e se está na Bíblia, é bom para você. Te espero na próxima semana. Deus te abençoe muito. Forte abraço e até semana que vem.